pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Matemática Imprudente. Eu sou a Ana Flávia, licencianda em Matemática aqui da Unesp. Estamos aqui com a Suela e o Danilo. Eu gostaria que vocês se apresentassem pra gente, falassem um pouco da trajetória de vocês, como que vieram parar aqui em Prudente. Ai, Ana, isso é muito curioso, tá? Porque eu sou natural da Bahia. Eu fiz a minha graduação lá e depois o mestrado em Santa Catarina e tive a minha primeira aproximação com a Unesp no doutorado. E agora, em 2023, eu retornei como docente do Departamento de Educação Física. E aí vocês podem estar se perguntando por que alguém de Educação Física aqui na matemática, mas em parceria com outros professores, como o professor Murilo, né, Murilo Rodolfo, a gente começou a trabalhar com um projeto bem interdisciplinar e que tenta agregar um assunto que é muito interessante para mim, que tem sido pauta para a militância e também para projetos de pesquisa, que é as ações afirmativas e a inteligência artificial. E você, Danilo? Eu sou natural de Presidente Prudente, né? Inclusive sou formado aqui na própria Unesp de Presidente Prudente, né? Sou da primeira turma de Ciência da Computação, né? Então entrei em 2002, saí em 2006. E aí fiquei um tempo longe daqui da Unesp, né? Mas aí em 2024, agora retornei para a Unesp e sou professor agora do Departamento de Matemática e Computação. E assim que eu entrei, em 2024, eu já ingressei no projeto junto com a Suela, né? O projeto já estava em andamento, mas já ingressei com ela para colaborar nesse projeto que ela vai comentar um pouco. Qual seria esse projeto que vocês estão ansiosos para comentar? Então, a partir das próprias problemáticas em relação a ingresso e permanência no ensino superior, nós discutimos sobre como a matemática e a tecnologia, né, hoje a inteligência artificial, podem contribuir para reduzir esse risco de evasão ou até mesmo estabelecer algum algoritmo que alerte sobre esse risco. Então, nosso projeto de pesquisa FAPESP é dentro da linha de projetos de políticas públicas. E o título dele, né, como a gente denomina, é um projeto de políticas públicas e ações afirmativas que vai construir um algoritmo de risco de evasão de alunos que ingressaram no ensino superior por meio das cotas raciais ou cotas sociais. Certo. E quando surgiu? Então, a ideia desse projeto surgiu em 2023, logo que eu ingressei. Juntamente comigo, também tinha recém-ingressado o professor Murilo Rodolfo, do Departamento de Matemática, e a gente conversou sobre temáticas de interesse, né? E experiências anteriores que ele teve na própria Unicamp, onde ele fez parte das suas pós-graduações. Ele trabalhou com o uso de inteligência artificial para avaliação de risco de evasão e a gente viu a possibilidade de tentar analisar esses indicadores aqui na Unesp. A Unesp é uma das universidades estaduais mais pulverizadas, mais plurais, né, que a gente tem no estado de São Paulo. São vários campos em mais de 30 cidades. Então, reconhecer como isso acontece aqui é saber, na verdade, de maneira macro, como tem sido esse comportamento no estado de São Paulo. Então, a gente começou a trabalhar como agregar as duas áreas de interesse, né? O uso da inteligência artificial e a área que eu tenho buscado militar e atuar, que é a questão das ações afirmativas e uma promoção de uma educação antirracista, a inclusão dos jovens negros no ensino superior e por aí vai. E a gente conseguiu esse edital como um caminho para agregar esses dois interesses, né? Que legal. E como vocês procuram gerenciar esse projeto? Tem alguma instituição parceira? Alguns alunos? Ele é um projeto que ele tem um gerenciamento coparticipativo, porque ele tem que ter um projeto de pesquisa e um projeto de gestão acontecendo concomitantemente. Então, a pesquisa ela tem como principal parceiro e instituição coparticipante via convênio com a Unesp, o INEP, o Instituto Anísio Teixeira. Então, a partir dessa comunicação com o Instituto Anísio Teixeira, a gente começou a agregar referências que nós temos não só
a nível nacional, como, por exemplo, a empresa Unisoma, que é uma parceira nossa para soluções no campo da educação, e é uma empresa que atua muito no campo do uso da inteligência, da comunicação e da informação por meio da tecnologia, da matemática, do uso da estatística, e também outras entidades que estão dentro do nosso município, como o Mocambo Nizinga, que tem trabalhado no protagonismo da comunidade negra de Presidente Prudente, a próprio Conselho Municipal da Educação, que eu sou membro e fiz o convite, né, no período que foi bem oportuno para a gente estreitar laços e ver os caminhos que levam essas crianças que estão em escolas públicas, que serão futuramente os nossos alunos na universidade. Qual a identidade e relação que a nossa comunidade escolar da educação básica tem com a Unesp, que é um campus que está aqui próximo e que oferece cursos de altíssima qualidade, o quanto isso tem chegado aos nossos jovens da periferia. Então, o Conselho Municipal de Educação também abraçou a ideia e é um dos nossos colaboradores, assim como a Casa Aprendiz Cidadão de Presidente Prudente, que é uma casa que oferece cursos profissionalizantes de preparação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente conseguiu agregar muitas pessoas que se interessaram sobre a temática. E, dessa forma, a gente tem trabalhado em conjunto com o projeto de pesquisa, que envolve toda uma sistematização, né, metodológica, e também um projeto de gestão que tenta traduzir esse conhecimento que está sendo desenvolvido para uma linguagem que possa facilitar a tomada de decisões para a melhoria dos indicadores que nós temos em relação ao ingresso no ensino superior. A nossa equipe, ela é muito multidisciplinar, né? É importante mencionar que nós temos professores, pesquisadores de diferentes cursos da FCT Unesp. O professor Danilo, que é do Departamento de Computação, professor Murilo, da Matemática, professora Wanda e professor Divino, que são da Educação, professor Gustavo Gibim, da Química, e eu, que sou professora Suela, do Departamento de Educação Física. Então, veja como esse coletivo diverso consegue reconhecer de diferentes formas como tem sido esse processo de ensino-aprendizado, como tem sido a permanência dos seus universitários, e buscamos como interesse comum melhorar a qualidade do ensino, melhorar o acesso e o acolhimento que oferecemos para os estudantes que sejam mais vulneráveis ou da ampla concorrência, né? Mas como acolher a essa diversidade que chega à universidade todos os anos, que são jovens que vêm de fora, que é a primeira vez que estão morando sozinhos, que têm a universidade como seu principal ponto de apoio social, e como pode ser determinante você reconhecer as barreiras e também aquilo que facilita a permanência desse jovem no ensino superior. Então, esse coletivo de pesquisadores dos diferentes cursos da FCT Unesp se reuniram para tentar buscar soluções no campo das políticas públicas e, por que não, com o uso da inteligência artificial para reduzir o risco de evasão no ensino superior. Quanto à administração da Unesp, o que eles acham sobre esse projeto de vocês? Sobre a questão dos novos alunos que estão para entrar? Nós ainda não apresentamos nada formalmente, né, somente internamente, aqui na FCT. E os resultados, que depois vamos comentar um pouco sobre os resultados iniciais que tivemos, foi bem recebido, porque gera insights, né, permite entender um pouco melhor esse fenômeno, né, de possibilidade de evasão para alunos cotistas e etc. O projeto ele já iniciou a partir de um convênio firmado entre a universidade e o INEP, no qual o plano de trabalho ele tem essa corresponsabilidade mútua das duas instituições. E desde o início a gente tem tentado essa aproximação para ter não só o acesso aos dados, mas também oferecer esse retorno sobre o que tem sido produzido. A gente está no primeiro ano, é um projeto extenso, de 4 anos, que vai dedicar aí muito dos nossos esforços, mas nesse primeiro ano a FCT Unesp é
a unidade piloto, onde a gente está começando a construir a nossa matriz de indicadores, né, para avaliar o risco de evasão, e a gente tem tido um apoio muito presente da diretoria, da direção da FCT-Unesp. Participamos recentemente da Semana de Planejamento, no qual a gente pôde apresentar esses resultados, e no ano passado, a primeira reunião anual do grupo de pesquisa aconteceu no 4º Festival Ocupação Preta, que é um evento que acontece anualmente aqui na FCT-Unesp, né? E a gente teve a chance de ter presente nessa primeira reunião representante do Escritório de Gestão de Dados da reitoria, e também a nossa diretora e vice-diretores estiveram presentes e participaram da discussão. Então, a gente tem tentado estreitar esses laços, mostrando como o projeto tem avançado, para que quando os resultados finais sejam concluídos, aquilo que foi produzido já teve ali o olhar atento de diferentes setores, né? Porque uma questão importante para a pesquisa é justamente a gente tornar aquilo que cientificamente é comprovado em aplicável e execuível no campo das ações públicas, das políticas públicas e dentro das organizações. E a gente tem tentado fazer isso e tem tido um apoio muito presente da direção da FCT-Unesp. Uma pergunta, uma dúvida minha. Como funcionaria esse algoritmo? Que é um algoritmo, certo? Qual é a ideia? Como vocês pretendem colocar ele em toda essa correria que é a faculdade, a universidade, tanto para os professores quanto para a direção mesmo ter esse acompanhamento? Qual é a ideia da criação desse algoritmo? Certo. Atualmente já está em desenvolvimento, já temos alguns resultados preliminares, e a ideia é identificar algumas características do aluno que podem vir a indicar invasão. Isso precocemente, né? Então, vou dar um exemplo. O CR do aluno em cada disciplina, as disciplinas cursadas, o período que ele cursa, né? A taxa de falta, né? Percentual de falta que ele tem, qual é a distância da cidade dele, tá? Alunos mais próximos têm maior chance ou menor chance de evasão, né? O tipo de ingresso do aluno, como a gente está falando de ações afirmativas, isso é extremamente importante, né? Então, os cotistas têm maior chance de evasão ou não, em qual curso essa evasão é maior ou menor. Então, a ideia é o quê? Já está em desenvolvimento, usar a inteligência artificial para combinar todas essas características para identificar alunos que estão nessa zona de risco de evasão. Tá? E mais do que identificar, é explicar a importância de cada uma dessas características. Eu comentei, como ainda está em desenvolvimento, a gente não tem todas as respostas. Mas, por exemplo, alunos que moram mais de 600 quilômetros, só um exemplo ilustrativo, tem maior risco de evasão se ele é cotista. Já se ele não é cotista, isso não seria um problema. Então, é identificar quais são os fenômenos, quais são as variáveis que impactam esse fenômeno e explicar, né? Para agir, então, não de modo reativo, mas sim proativo. Uma vez que sabe que esse aluno já está na zona de risco de evasão, agir proativamente para evitar essa possível evasão. E isso é muito importante porque a permanência, o ingresso é algo que a gente consegue garantir por meio das reservas de vagas, cotas raciais e sociais. Mas a permanência ainda é um desafio, né? E esse desafio ele tem que ser superado por meio de um trabalho coletivo. Então, essa visão proativa do projeto é justamente para que aqueles que são tomadores de decisão, que aí a gente inclui nesse arcabouço os gestores, coordenadores de curso, os próprios docentes que estão ali atuando nessa mediação do processo de aprendizagem, e a direção e as próprias pró-reitorias da Unesp, eles podem reconhecer ali alguns indicadores que precisam de mais atenção e investimento de políticas públicas. Eu faço parte, né, atualmente sou coordenadora do Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão do campus aqui da FCT, e a gente vê, né, nesse projeto de pesquisa um potencial de reunir esforços para contribuir para a permanência dos jovens negros, talvez identificando ali as limitações e como nós podemos acolher essas limitações, porque muito mais do que um aspecto financeiro, também a gente tem a questão da identidade, de pertencimento à universidade, de acolhimento, e tudo isso, para acontecer, é contínuo.
Não basta só um vestibular, não basta uma oferta de vaga. É necessário um cuidado contínuo em todos os âmbitos da universidade para acolher aqueles jovens que sejam mais vulneráveis por diferentes fatores, né? Sejam pelas suas condições sociais ou até mesmo por, historicamente, esse espaço não pertencer ao seu coletivo ou comunidade, né? Então, o projeto vem para somar esses esforços nesse objetivo comum, que é tornar a Unesp plural. Esse algoritmo de vocês poderia implicar também no auxílio socioeconômico, na permanência estudantil dos alunos aqui? Porque, querendo ou não, a gente vai ter dados com isso, certo? Alunos com cotista têm mais chances de evadirem a faculdade quando ingressarem, ou a partir do primeiro ano, a partir do segundo ano, por que disso? E talvez poderia ser algo vinculado com a permanência estudantil da própria universidade, para que eles tenham dados disso, para que eles tenham um controle, saber quem realmente precisa, saber quem realmente está necessitando e não fez a inscrição, por quê? O que nós temos hoje de política pública já é resultado de investigações de 10, 15, 20 anos atrás. Então, a gente acredita que pesquisas dessa natureza contribuem para os avanços das políticas que estão acontecendo, porque você tem uma vigilância constante e consegue perceber que as problemáticas elas se modificam, né? E as camadas sociais que estão acessando a universidade, à medida que elas também se diversificam também as demandas, né? Então, certamente, nós acreditamos que o nosso projeto, enquanto uma pesquisa que avalia a política pública, venha contribuir para o aperfeiçoamento dela. Mas a gente tem que reconhecer que existe um tempo e uma necessidade que é mais longitudinal. Então, essa pesquisa agregada a outros indicadores podem contribuir para futuras mudanças. Mas o que a gente tem hoje já é reflexo de um esforço de movimentos sociais e também de pesquisadores e intelectuais que trouxeram ali dados importantes há 10, 15 anos atrás. E essas investigações elas precisam continuar acontecendo para que o que nós oferecemos à comunidade reflita o que de fato é a necessidade, né? Porque política pública nada mais é do que responder a uma demanda social, seja ela por uma questão situacional e episódica, como a gente teve, por exemplo, a pandemia da Covid-19, que mobilizou diferentes instâncias governamentais para, de maneira imediata, atingir esse problema. Mas a gente também tem problemas históricos, né? Por exemplo, as desigualdades, a falta de democracia racial é algo histórico e as pesquisas que têm sido desenvolvidas é para tentar gerar essa reparação, mas isso leva muito tempo. Esse tempo a gente não tem que ver como algo desesperançoso, mas considerar que a partir do que eu pude fazer, eu contribuí para uma semente que vai gerar resultados daqui a 5, 10 anos. Então, eu tento trazer esse alerta para não gerar uma expectativa de que, assim que nós concluímos a pesquisa, na outra semana já vamos ter uma nova política de permanência estudantil. Mas, à medida que nós estamos comunicando esses resultados com os tomadores de decisão, algumas alternativas que antes estavam em processo de validação já podem se tornar mais consistentes para promover uma mudança no que nós temos hoje na Universidade de Política de Permanência Estudantil, que já tem avançado bastante, mas a gente reconhece que, de fato, nem todos que precisam ainda têm acesso aos recursos, né, e todo o aparato que a universidade pode oferecer. A FCT ela é muito privilegiada por ter o restaurante universitário, a gente tem a moradia estudantil, existem outros campos da Unesp que ainda não têm esses recursos para oferecer para os alunos, mas existem outras questões que acabam também aparecendo à medida que as pessoas têm acesso a esse básico e mínimo. Por exemplo, o diretório acadêmico tem pautado muito a questão do restaurante universitário à noite, né? Então, ter o restaurante universitário contribui para a permanência estudantil, mas não ter ele à noite pode estar prejudicando para que alguns permaneçam. Então, é sempre um avanço, e eu acredito que a política, o resultado da pesquisa vai estar contribuindo para que essa política também continue avançando. Certo. Uma dúvida também seria com esse algoritmo. Se o professor tiver acesso, a ideia é com que ele tenha essa proximidade com o aluno também?
olha, por que você está faltando? Eu vi que seu coeficiente de média de nota desceu, por que disso? Ter essa conversa a mais com o aluno, ou talvez encaminhar ele para política social da Unesp, que a gente tem psicólogos aqui, né, que acompanham os alunos. Então, e é importante essa sua pergunta, porque a gente fica sempre na dúvida, né? A aplicação dessa política, ela vai ser de maneira individual ou coletiva? O principal objetivo é que seja tomadas soluções mais coletivas. Então, se a gente reconhece, por exemplo, que a distância é um problema, qual tipo de comunicação que nós estamos oferecendo para oferecer um transporte mais adequado? Será que há possibilidade de parceria com as prefeituras para flexibilizar os horários, melhorar a qualidade do transporte? Isso é uma medida coletiva. E na perspectiva de política pública, a gente consegue solucionar melhor essas questões quando abrange um aspecto mais coletivo, né? Agora, de forma individual, tendo esse algoritmo como marcador, principalmente os coordenadores de curso e também a seção técnica de graduação, a própria vice-direção da universidade que está ligada diretamente com essas ações que são de política de permanência, pode reconhecer ali fatores que são mais frequentes. E a medida ela pode ser individual quando necessário, mas o mais importante é que, sendo mais frequente, a gente consiga tomar uma decisão que abranja um coletivo, né? Porque aí a gente vai sanando esse problema e vai reduzindo, de fato, as barreiras individuais que cada aluno tem para conseguir permanecer, concluir o seu curso no tempo certo e não trancar, porque a gente sabe que existem muitos fatores, a gente não vai ter controle de todos, né? Mas se algumas coisas que nós acreditamos que sejam individuais acontecem com muitas pessoas, será que isso não é uma questão coletiva? Será que isso não é a necessidade de alguma política que acolha esse problema e não que esse problema seja do aluno, né? Agora, certamente terão outras coisas que serão mais individuais e que é importante ser dado esse suporte no nível aluno por aluno, né? Mas a política ela vem também a reconhecer que algumas coisas que a gente pensa que é individual, de fato é coletivo. E tem aí uma corresponsabilidade, que não pode ser só do sujeito. Entendi. Acho que a última pergunta minha para vocês hoje. E a perspectiva para o futuro? Vocês pretendem levar esse algoritmo, esse projeto de vocês, talvez para as universidades privadas ou para as públicas aqui mesmo do estado de São Paulo? Do ponto de vista da inteligência artificial, né, de novo, a pesquisa ainda está em andamento. Dos resultados preliminares, a gente já obteve aproximadamente 90% de acurácia na taxa de evasão, que é um resultado bastante promissor, considerando que está em andamento. E eu vejo que essa parte de usar IA explicativa, Explainable AI, vai auxiliar muito projetos futuros. Então, a gente comentou sobre a distância, mas também posso dar um outro exemplo, ilustrativo, tá? Não refere aos dados atuais. O cursos diurno tem maior taxa de evasão porque o turno, né? Então, diurno, vocês vão trabalhar, larga o curso. Então, isso permite você tomar essas ações, né? Antes de acontecer o problema. Então, já está acontecendo o problema, você vai corrigir rápido, né? Então, não adianta deixar o diurno, eu vou ter que mudar para o noturno, porque no noturno as pessoas conseguem trabalhar durante o dia. Dando um exemplo. Ou não, vou ter que facilitar a parte da permanência, aumentar a política de permanência para evitar a evasão. Então, eu vejo que esse é um primeiro passo, né? Assim como a Soila comentou, muitas das cotas, muitas dessas ações foram baseadas em pesquisas feitas há muitos anos atrás, que colheram resultados agora. Então, acho que a gente está caminhando aí, fazendo um passinho para frente para depois abrir um leque novo de oportunidades. Exatamente. E uma estratégia que eu considero importante desse projeto de pesquisa é que temos um apoio de uma equipe de jornalismo científico. E essa equipe de jornalismo científico está trabalhando com a metodologia que é Design for Dissemination. Como você desenhar os resultados de comunicação científica para disseminação nos públicos-alvo. Então, quem seria o público-alvo dessa pesquisa? Será que é o universitário que já ingressou e que reconhece ali as suas dificuldades? Será que seria o jovem
que está no ensino médio e que um dia quer ingressar na universidade e não percebe que esse espaço tem algum tipo de acolhimento e suporte para a questões financeiras que poderiam impedi-lo de cursar o ensino superior? Ou será que essa pesquisa está voltada para quem toma as decisões sobre como implementar os recursos destinados à universidade? Ou seriam os pesquisadores que se interessam sobre inteligência artificial? Então, o nosso público ele é muito diverso. A gente tem que ter um design, um desenho diferente para se comunicar com cada um deles. E eu vejo também como resultados futuros a gente avançar um pouco nesse sentido, em como trazer questões que hoje estão tão em alta, mas as pessoas consideram tão complexas, né, Danilo? Quando fala assim inteligência artificial, eles pensam que é um bicho de 7 cabeças, e que, na verdade, a gente pode desmistificar isso mostrando a aplicação de recursos de inteligência artificial para soluções educacionais, né? Então, eu acredito que essa pesquisa ela pode também possibilitar novos caminhos para a comunicação científica, na medida que a gente tem tentado integrar a nossa equipe de trabalho técnico e acadêmico, também o campo do jornalismo científico. Vamos ver aí, né? o que espera pela frente, mas as nossas expectativas são altas, com certeza, que 4 anos de esforço numa equipe altamente qualificada. Eu não mencionei aqui quem são todos os membros da equipe, porque a gente fica com receio de esquecer o nome de um ou de outro, mas nós temos uma equipe muito diversa. Temos o professor Murilo, como eu citei, que é vice-coordenador do projeto, eu que sou do Departamento de Educação Física, o professor Danilo, que é da Estatística, professora da Computação, a professora Wanda, que é da Educação, o professor Divino, professor Gibim, que é da Química. Então, temos professores de vários cursos da Unesp e que enfrentam problemáticas diferentes, talvez no seu cotidiano ali, no processo de ensino-aprendizagem, percebem essa evasão de maneira diferente e eles estão conseguindo juntos pensar sobre isso, né? Então, ter um projeto multidisciplinar e com o tempo necessário para maturar esses resultados nos dá uma expectativa alta de trazer estratégias que sejam bem fundamentadas e consistentes para solucionar problemas reais que a gente vive no âmbito da Unesp e de várias universidades brasileiras, que é fazer com que os alunos percebam esse espaço como seu, né, e permaneçam nele, buscando aproveitar todas as possibilidades e oportunidades que uma universidade pública oferece. Pensando um pouco mais alto, esse algoritmo, se funcionar, e que já está funcionando, mas ainda estamos em teste. Poderia ser utilizado em outras universidades? Tipo, aqui da região mesmo, tem a Toledo, no Oeste, aí teria das públicas, Unicamp, UEL, USP, talvez. Vocês acham que poderiam ser teria que fazer uma análise mais profunda, mas os resultados têm se mostrados promissores, mesmo numa etapa inicial. Né? Mas lembrando que somente universidades públicas têm ações afirmativas, né? Cotas, etc. Então, como a gente está focado especificamente na parte de ações afirmativas, PPIs, etc., não sei se seria 100% aplicável, mas com certeza boa parte dele é possível, sim, de generalizar para outras universidades. E esse recurso, muitas instituições já têm utilizado, né? E a gente vai trazer talvez mais uma ferramenta que possa ser agregada, mas o uso da inteligência artificial está muito presente hoje nas avaliações de permanência, de qualidade dos cursos de graduação, né? Seja instituição pública ou privada, e a gente vai estar dando a possibilidade de mais um indicador, né? Então, eu agradeço a participação de vocês, foi um prazer. E a gente termina por aqui mais um episódio do nosso projeto, do podcast. É isso, muito obrigada. Nós que agradecemos.